Olá, bom dia, gente, tudo bem? Eu espero que hoje nós possamos ter um dia abençoado, com a proteção do nosso Deus, e que nessa manhã nós possamos aprender um pouco mais sobre Ele, para que a gente venha moldando a nossa vida e viver dia após dia conforme a sua vontade, fazendo aquilo que é bom e o que é reto aos seus olhos. Para a aula de hoje, eu gostaria que vocês fizessem uma leitura prévia da página 29, com a lição dos 3 moços na fornalha acesa. Vocês façam a leitura prévia, desse modo fica mais fácil de vocês acompanhar a história e a explicação que a gente vai tendo hoje aqui na aula, certo? Mas antes de começar a nossa aula, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Eu trouxe aqui algo e eu quero saber se nós depositarmos toda a nossa confiança nesse objeto, esse objeto é capaz de nos ajudar? Se nós depositarmos toda a nossa confiança na Hello Kitty, a Hello Kitty é capaz de nos livrar de perigos? A Hello Kitty é capaz de conceder desejos, pedidos, necessidades? Será que a Hello Kitty é capaz de nos trazer a felicidade se nós confiarmos nela? É sobre isso, mais ou menos, que a gente vai aprender na aula de hoje. Hoje a aula fala sobre a fornalha acesa e 3 moços na fornalha. Bom, vamos por parte. Essa história se passa há muitos e muitos anos atrás, na Babilônia. A Babilônia havia um rei muito orgulhoso, se achava muito poderoso. Ele se achava um deus, um verdadeiro deus. O nome desse rei, Nabucodonosor. E o nome dele é grande e complicado. Vamos lá de novo, Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor era um homem extremamente orgulhoso. O rei Nabucodonosor era um homem muito arrogante, se achava extremamente poderoso, porque de fato o seu reino era muito grande, mas ele confiava apenas no seu reino. Ele confiava no seu dinheiro, nas suas riquezas, nas terras que eram imensas. Nabucodonosor conseguiu, através do reinado de Babilônia, uma quantidade de terra muito grande. Eles invadiam vários e vários reinos, vários lugares e dominavam aquele lugar. Aquele lugar, então, passava a ser da Babilônia e aquelas pessoas acabavam sendo escravas do reinado de Babilônia. Imagine só, a pessoa estava em casa, tranquila, vivendo tranquilamente, de repente os soldados do rei Nabucodonosor invadiam aquela cidade e as pessoas perdiam tudo. Perdiam suas casas, perdiam suas identidades, até os seus nomes. As pessoas perdiam até o seu próprio nome, perdiam a sua casa e passava a ser agora um escravo da Babilônia. Esse era o contexto da história que vamos aprender hoje. E esses rapazes que estavam na fornalha, eles passaram exatamente por isso que eu acabei de contar para vocês. Eles viviam em suas terras, tranquilamente com sua família, quando de repente soldados chegaram em sua cidade, capturaram esses jovens e os levaram como prisioneiros para Babilônia. Eles eram filhos de nobres, eles eram filhos de pessoas que tinham poder aquisitivo naquele lugar, eram pessoas inteligentes, pessoas instruídas. E Nabucodonosor gostava dessas pessoas. E os seus soldados capturaram esses 3 rapazes e mais outras pessoas e levaram cativos, ou seja, presos, como escravos, para a Babilônia.
E nessa leva de escravos para lá, foram esses 3 jovens que hoje a história apresenta eles como o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas esses nomes não eram os seus verdadeiros nomes. Como eu disse para vocês, eles mudavam, perdiam a identidade, eles mudavam o nome das pessoas. Os nomes que eles tinham recebidos eram nomes que não soavam bem na Babilônia. Como assim, tia? Quando eles chegaram na Babilônia, eles eram de outro lugar, eles serviam ao Deus verdadeiro e os nomes que eles possuíam faziam menção da glória de Deus, faziam menção dizendo que Deus era poderoso, que Deus era bom. Então, quando eles chegaram na Babilônia, quando pronunciava esse nome deles, é como se fosse uma afronta para o próprio Nabucodonosor. Afinal de contas, Nabucodonosor se achava um rei, se achava um deus. Como que eles vão chamar o nome de outra pessoa chamando o nome de outro deus? Isso aí não soou bem aos ouvidos de Nabucodonosor e por isso ele mudou o nome dos rapazes. Mas eu vou contar para vocês o nome que eles receberam para homenagear o nosso Deus. Eles tinham o nome de Ananias, Misael e Azarias. E eles foram levados para a Babilônia. E quando chegaram lá, Nabucodonosor não podia ouvir esses nomes e mudou completamente. Colocou Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses nomes soavam melhor lá na Babilônia e não fazia menção de outro deus. Assim, era mais uma maneira do Nabucodonosor se sentir mais importante. Nessa onda dele se sentir tão importante, ele resolveu fazer uma estátua muito grande e ele decretou, ele passou uma ordem de que todas as pessoas deveriam se curvar e adorar a essa estátua. É claro que esses 3 rapazes jamais fariam isso, porque eles passaram por muita coisa na Babilônia. Quando eles foram levados para lá, eles eram ainda crianças e eles tiveram várias oportunidades de precisar adorar, de comer certas coisas que adorasse o outro Deus e eles se recusaram em todas elas. Deus encheu eles de sabedoria. Eles estudaram muito sobre a cultura da Babilônia e era para isso que eles tinham ido para lá. Eles tinham sido levados para lá para aprender sobre a cultura da Babilônia e ajudar Nabucodonosor quando Nabucodonosor de repente perguntasse alguma coisa, tivesse alguma dúvida. Eles teriam um entendimento suficiente para ajudar Nabucodonosor a resolver um possível problema, por exemplo. Então, eles eram pessoas cheias de sabedoria e fiéis ao Deus verdadeiro. Acima de tudo, eram fiéis ao Deus verdadeiro. E eles jamais se curvariam, jamais adorariam uma estátua que Nabucodonosor fez se passando por Deus. Nabucodonosor fez a sua própria estátua enorme e ele queria que todas as pessoas adorassem essa estátua como se fosse um Deus verdadeiro. Os 3 rapazes não fariam isso, e nem que isso custasse a sua própria vida. Eles estavam decididos a serem fiéis a Deus, e eles não mudaram os seus preceitos, as suas crenças, por estar em uma terra diferente ou por estarem a serviço de alguém que era tão poderoso, mas para eles Deus era mais poderoso e eles não estariam dispostos a negociar a própria fé. E obviamente eles foram denunciados porque eles não se curvaram diante da estátua. E sempre tem alguém para contar. Alguém contou para Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou enlouquecido. Como assim eles não vão se prostrar diante da minha estátua? Sendo que eu sou tão poderoso, sendo que eu sou o Nabucodonosor. E aí ele deu mais uma oportunidade para os 3 se redimir. Mas havia também sido preparado
uma fornalha. Vocês podem observar aí a imagem de como é essa fornalha. Como se fosse um espaço, né? Uma fornalha grande, aí cabia várias pessoas ali dentro e as chamas eram absurdas, né? Ele acendeu o fogo e quando ele chamou os 3 rapazes para que, dando oportunidade para que eles se redimissem, ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Imagina aquilo que era quente. Imagina aquilo quente 7 vezes. Era muito quente. Ele fez isso achando que os meninos poderiam temer as chamas, temer o fogo e mudar-se de ideia. Quando eles foram colocados diante de Nabucodonosor para que eles se retratassem e adorassem a imagem, eles foram muito fiéis, continuaram sim sendo fiéis a Deus e disseram não. A fornalha já estava aquecida 7 vezes mais. Nabucodonosor mandou que eles 3 fossem jogados lá dentro da fornalha e morressem. Assim, serviria como exemplo para outras pessoas. Caso alguém não quisesse adorar a sua própria estátua, olha aí o que aconteceria. Ele não ia perder essa oportunidade, porque ali ele ia ensinar outras pessoas que não poderiam deixar de adorar a sua estátua. O guarda que pegou os rapazes para colocar lá dentro da fornalha, quando ele abriu a própria quintura ali, aquela labareda que veio, matou a pessoa que ia jogar os meninos lá dentro. Os meninos foram jogados lá dentro, Sadraque, Mesaque e Abednego. Entraram dentro da fornalha. A fornalha foi fechada. E nada acontecia. Todos puderam ver os 3 dentro da fornalha andando tranquilamente. E, opa! Parece que tem mais alguém andando junto com eles e nada acontece. Sim, o próprio Deus entrou na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquilo que era quente e foi aquecido 7 vezes mais, as chamas, nem a Bíblia diz que nem saiu com cheirinho de fumaça o cabelo de nenhum deles. Eles saíram de dentro da fornalha provando, né, que Deus é o Deus verdadeiro. Nenhuma chama queimou seu corpo, nem o cabelo ficou fedendo a fumaça, e ali foi manifesto o poder e a glória de Deus diante daquele reinado que acreditava que a verdade era outra, que a verdade era que Nabucodonosor era o grande rei. Deus honrou a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. E essa história nós aprendemos algo muito valioso, a fidelidade que nós precisamos ter diante de Deus. O que é ser fiel a Deus? Ser fiel a Deus é permanecer acreditando no Senhor, independente das circunstâncias, independente de alguém acreditar ou não, independente se alguma coisa aconteceu de mal ou não, independente se nós estamos doentes ou não, independente se está faltando alguma coisa ou não, independente se estamos chorando ou não, independente se estamos rindo ou não. A fidelidade a Deus, ela deve ser constante até a volta do nosso Senhor Jesus. Porque o Senhor Deus, ele reconhece aqueles que acreditam nele verdadeiramente. E o Senhor Deus valoriza as pessoas que acreditam nele, acreditam que ele é capaz de fazer, porque tudo aquilo que nós acreditamos e que nós pedimos ao Senhor, tendo fé, ele sim faz nas nossas vidas, ele faz muito mais, ele faz muito mais. E essa história serve para nos lembrar disso, lembrar de que nós precisamos ser fiéis ao nosso Deus, que ele é o único Deus verdadeiro. E ele, por ser o único Deus verdadeiro, ele merece a nossa adoração sincera, ele merece o nosso louvor sincero, ele merece que nós conversemos com ele, que nós demos glória
por tudo que ele faz. O que ele faz? Ele nos dá um dia de paz, ele nos dá o nosso alimento, a nossa saúde, a nossa casa, a nossa família e, acima de tudo, ele nos deu o seu Filho maravilhoso que morreu na cruz, nos dando a oportunidade de um dia morarmos no céu de glória junto com ele. E vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel por tudo, porque ele é o único Deus verdadeiro. E a gente já sabe que essa daqui, ela não tem capacidade de fazer nada que nós precisamos, que nós pedimos. Assim como a estátua de Nabucodonosor, que o próprio Nabucodonosor, em seu orgulho, resolveu erguer, achando que poderia ser mais do que Deus. Mas a gente entende que só o Senhor é Deus e que Ele é o único que merece a honra, o louvor e a glória dos nossos lábios. Que Deus abençoe o nosso dia, resolvam a atividade desse assunto e que Deus possa nos abençoar até a sua volta. Tchau, gente!